Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. O Bolsonaro provocou o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de uma maneira indireta. Publicou um vídeo daqueles enigmáticos em suas redes sociais, mas desta vez não é tão enigmático assim. Para quem sabe ler um pingo é letra, eu vou explicar, trazer o contexto e, claro, algumas reflexões a respeito dessa briga na direita para ver quem vai ser o candidato bolsonarista em 2026, que parece longe, mas tá chegando, hein? E também trarei aqui que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou a favor do recebimento da queixa-crime pelo STF, no caso em que o deputado bolsonarista Gustavo Gayer comparou Gleisi Hoffmann à garota de programa, coisa lamentável, e que tudo indica não ficará por isso mesmo. Vamos trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Dedãozinho para cima, não gostou? Manda o joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então o Bolsonaro postou um vídeo aí, olha, dando uma cutucada, mas bem dada no Tarcísio de Freitas. Vai dizer uma matéria que manda chuvas de partidos do Centrão viram um vídeo enviado por Bolsonaro nesta segunda como um recado de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estaria em baixa na disputa pela presidência em 2026. A gravação, enviada pelo ex-presidente para sua lista de transmissão, traz um trecho do programa Pânico em que o apresentador Emílio Surita diz: "Só tem um cara que pode ganhar do Lula, chama Jair Bolsonaro." A gente já percebeu que o Bolsonaro tem vez que ele publica nas suas redes sociais e tem vez que ele não publica, que ele só manda na lista de transmissão, muito bem feita, de acordo com os interesses dele, para chegar em quem deve chegar. E aí, desta vez foi assim, ele não quis alimentar, por enquanto, pelo menos até enquanto eu gravo esse vídeo, animosidades públicas, mas o recado chegou, como eu disse, em quem tinha que chegar. Por isso é que esses manda-chuvas de partidos do Centrão já viram aí que foi um recado e uma provocação ao Tarcísio. Outro participante do programa, lá do programa Pânico, pergunta: "E o Tarcisão?" E o Emílio Surita responde: "Pode escrever o que eu estou falando." E aí o interlocutor responde que Tarcísio tem alinhamento com Bolsonaro. O Emílio concorda, mas acrescenta: "Só tem esse", enfatizando que só o ex-presidente derrotaria Lula, ou seja, somente o Bolsonaro. Posteriormente, as expressões sapatênis e direita limpinha são usadas para fazer referência a uma disputa sem Bolsonaro. O vídeo reforçou a percepção de lideranças do Centrão de que Bolsonaro não pretende, ao menos hoje, escolher Tarcísio de Freitas como nome para representá-lo na eleição pelo Palácio do Planalto em 26, já que, lembrando, ele está inelegível. A leitura desse grupo é que o governador não faz os gestos que o ex-presidente busca e que o próprio Bolsonaro ainda mantém certa desconfiança sobre Tarcísio. Auxiliares do ex-presidente, no entanto, avaliam que a gravação encaminhada por Bolsonaro à sua lista de transmissão teria outro destinatário, o ex-presidente Michel Temer. Segundo aliados do capitão reformado do Bolsonaro, ele, o Bolsonaro, tem se incomodado com a atuação de Temer para construir um movimento junto a governadores presidenciáveis que seja uma alternativa a Lula e Bolsonaro. Recentemente saiu de fato uma matéria falando que o Temer, que de bobo não tem nada, tem se articulado junto aos governadores presidenciáveis. E quem são eles? Vamos relembrar aqui: o de Goiás, o Caiado, o Zema de Minas Gerais, tem também o Ratinho Júnior do Paraná e o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, 4. Esses 4 não podem disputar um novo mandato como governador, já estão no segundo. O Tarcísio está no primeiro mandato, melhor dizendo, então pode tentar um novo. E segundo divulgou aí, né, a imprensa, o Temer estaria conversando com estes para tentar uma união em 2026 e não sair vários candidatos desse grupo. De escolher um deles ali e quem não for escolhido apoia o nome, né, para liderar, de alguma forma, e representar este grupo. E o Bolsonaro fica todo pistola. Tá revoltado. O Carlos Bolsonaro já publicou aí, né, já falei disso essa semana aqui no canal, o Fábio Van Garten, que é porta-voz do Bolsonaro, e eu já disse várias vezes e repito: quando o Fábio Van Garten publica algo
nas redes sociais, dependendo do assunto, é claro e óbvio que ele expressa o que o Bolsonaro gostaria de dizer, mas como está, né, com medo de ser preso, não pode desagradar muita gente publicamente, então ele fica na retaguarda, mas o Fábio faz, digamos, o serviço que o Bolsonaro ou não tem coragem ou não se dispõe nesse momento a fazer. Então é isso. Os aliados de Bolsonaro acham que esse vídeo é uma cutucada no Temer, mas membros do Centrão, aliados do Temer, acham que na verdade a cutucada e a provocação é contra o Tarcísio. E só confirma, pessoal, uma tendência que deve se manter até as eleições do ano que vem. Bolsonaro, eu acho muito difícil que ele confie em alguém de fora da família. Eu acho que ele desconfia até de membros da família, imagina de fora. E aí especulam que o Flávio seria o nome mais moderado, ou seria o Eduardo, ou seria a Michele. O Malafaia, que também é outro porta-voz do Bolsonaro, disse no domingo que o melhor nome, caso o Bolsonaro não concorra, é a Michele. Então ela tem ganhado força nos bastidores e é muito perigosa, pessoal, muito. Então, assim, me preocupa bastante ver como é que a gente não tem quadros na esquerda em condições de fazer um enfrentamento a essa direita que está muito organizada, muito engajada em redes sociais e vem muito forte para 2026. Não se enganem, aqui o Bolsonaro fala que só ele que vence o Lula, é melhor o PT baixar um pouco o salto, porque mesmo não seja o Bolsonaro, outro nome talvez tenha uma rejeição até menor e poderia vencer até com mais facilidade. Então todo cuidado é pouco. E vamos ver o que digamos assim, o chamado campo progressista aqui, isso já virou uma bagunça também, que no Brasil a gente tem assim, os liberais progressistas, os liberais conservadores, mas na economia o que está mandando é liberal mesmo, né? Inclusive com o próprio Haddad, o Ministério da Fazenda é um liberal, porém progressista nos costumes, tá? E aí tinha o Paulo Guedes, que era um liberal, mas conservador nos costumes. Essa basicamente é a diferença entre Haddad e Paulo Guedes. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora que a PGR se manifestou a favor de que o Supremo Tribunal Federal receba a queixa-crime apresentada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, contra o deputado federal Gustavo Gayer, que é do PL de Goiás, por injúria e difamação. De acordo com o procurador-geral, o histórico do STF já consolidou que discursos que extrapolam os debates de interesse público ou que configuram ofensas, injúrias e difamações humilhantes e pessoais não podem ser enquadrados nos direitos de liberdade de expressão ou de imunidade parlamentar. No caso aqui, abre aspas para o Paulo Gonet, que é o PGR. No caso, a manifestação do querelado, que é o Gustavo Gayer, além de estranha a qualquer disputa de natureza política, ultrapassa os limites da liberdade de expressão e agride, em princípio, injustificadamente, a honra e a imagem da pessoa a quem se refere. Então, uma colocação aqui realmente correta. Aqui vai lembrar que dias após a nomeação de Gleisi como ministra responsável pela articulação do governo Lula com o Congresso Nacional, Gayer publicou em seu perfil no X que Lula ofereceu a ministra aos presidentes da Câmara e do Senado como cafetão oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues. O parlamentar, na ocasião, também citou o deputado Lindenberg Farias, que é do PT do Rio de Janeiro, e namorado de Gleisi Hoffmann, e publicou: "E aí, Lindenberg Farias, vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para Hugo Mota e Alcolumbre, como cafetão oferece uma garota de programa?" A queixa-crime, protocolada por Gleisi, ainda deve ser aceita pelo STF. Se recebida, Gustavo Gayer se torna réu no Supremo e passa a responder ação penal por injúria e difamação. Gleisi pede condenação máxima e indenização de R$30 mil. É só mais um caso entre dezenas de outros de quebra de decoro parlamentar, dele em específico, e esperamos que pelo menos dessa vez ele pague o preço e a justiça faça a sua parte, que não dá mais para aguentar tudo que esse pessoal faz na Câmara dos Deputados e alguns senadores também no Senado, e se escondem atrás da imunidade parlamentar, achando que é uma imunidade para cometer crimes, imunidade para fazer e falar o que quiser. Não é. Tem que ter a ver ali com a função. Isso é muito claro e óbvio. Agora, tem uma galera que não quer saber disso, não quer saber de respeitar o adversário político. Está preocupado em ganhar like, preocupado em ter engajamento, preocupado em ter alcance nas publicações. Teve.
Agora, se ele queria isso, tem que arcar com as consequências. Aí quando chega a condenação, a punição, aí vão alegar a perseguição. É o modus operandi dessa direita bolsonarista. Lamentável, mas não surpreendente. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.